Bom, hoje eu vou falar sobre relativismo. E o meu maior desejo aqui essa manhã, meus irmãos, não é só falar sobre o relativismo, porque é muito simples. É considerar tudo relativo. Mas é trazer um pouco da influência do relativismo em nossas vidas. E não é só falar da influência do relativismo, mas o quanto o relativismo ele tem permeado as nossas vidas e às vezes a gente nem percebe. O quanto nós temos relativado as coisas ao nosso redor e às vezes nem percebemos. Porque a gente não vê essa filosofia, esse tema filosófico sendo tratado com tanta clareza. A gente vê os ensinamentos que eles nos traz, mas não com clareza, dizendo relativismo, vamos defender o relativismo é isso. Não, mas os ensinamentos hoje em dia, e eu posso dizer que muito desses ismos que nós temos estudados ao longo dos últimos meses, o relativismo está infiltrado neles. Então, muito daquilo que nós temos visto hoje em dia na sociedade, no nosso país, na política, na cultura, em todas as áreas, o relativismo acaba sendo a base dos ensinamentos. Bom, mas vamos começar com um versículo. Parte de um versículo de João 14,6, onde Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas vamos pegar apenas o pedaço onde ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então nós já temos... vamos partir do princípio em que Jesus Cristo está afirmando: Ele é a verdade. Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. Então, um ponto em que devemos nos apoiar: Jesus Cristo é a verdade. Então, tudo que parte de Jesus Cristo é aquilo que é puro, é verdadeiro, é integralmente correto. E nós temos Protágoras, que 300 e pouquinhos anos antes de Cristo, ele defendeu, e ele era um sofista, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Ele era um sofista grego, e que ele trouxe essa frase para nós: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Então, para Protágoras, ele está dizendo: o homem é a medida de todas as coisas, tudo parte do homem. O homem, ele é das coisas que são, que a gente enxerga, que está à altura dos nossos olhos, e das coisas que também não são. É o homem. 300 e poucos anos depois, Jesus Cristo, ele traz aqui esta verdade: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não podemos afirmar que Jesus Cristo estava criticando diretamente o que Protágoras disse 300 anos antes, mas o que os sofistas defendiam naquela época era que a verdade era relativa. Cada um tem a sua verdade. A verdade, ela é criada com base na cultura, na criação, na sociedade que envolve o homem. Então era isso que os sofistas defendiam. É claro que esse pensamento envolvia também, estava ali em volta das pessoas daquela época. Então, quando Jesus Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele também estava dizendo: olha, escuta, só existe uma verdade, e sou eu. Só existe uma vida, e sou eu. Apenas um caminho, e sou eu. E vamos para a definição do que é o relativismo. O relativismo é uma corrente de pensamento que defende que o conhecimento, a verdade e os valores morais são sempre condicionados a fatores culturais, históricos, linguísticos e subjetivos, ao invés de aceitar uma verdade universal. O relativismo propõe que diferentes contextos produzem diferentes interpretações válidas da realidade. Então, a realidade ela é composta pela cultura, pelo histórico, pela língua. Dependendo do país, a língua em que é falada, essa língua vai falar muito sobre o contexto daquele povo, e é sempre subjetivo. Então, cada pessoa, cada povo, cada local tem a sua verdade, e nós devemos aceitá-la desse jeito. É isso que o relativismo defende. E a origem do relativismo, falei um pouquinho aqui, que foi com os sofistas e os pré-socráticos. Então, nessa época,
Os sofistas, eles defendiam a relatividade, mas não era tão fortemente como foi com as filosofias mais recentes. Mas o início do relativismo começou lá com os sofistas, no século 5 a.C. Os sofistas foram os primeiros grandes defensores do relativismo, como Protágoras, que afirmou o homem à medida de todas as coisas. Acreditavam que a verdade dependia da perspectiva de cada indivíduo. Essa visão contrariava os ideais de Sócrates, Platão e Aristóteles, que buscavam verdades universais e racionais. Do ponto de vista filosófico, os sofistas rejeitavam uma essência objetiva da realidade, valorizando a retórica e a persuasão como instrumentos de verdade. Teologicamente, essa postura desafiava os fundamentos religiosos tradicionais gregos ao colocar o homem no centro do conhecimento. Nós temos 3 grandes filósofos que depois que a filosofia deles acabaram tomando a dianteira do pensamento grego, que foi Platão, Sócrates e Aristóteles. E eles defendiam que havia um conhecimento universal, uma verdade universal. Os sofistas que vieram antes deles falavam que não, era relativo. O ponto interessante dos sofistas, que eu trago nesses próximos slides, eles argumentavam, alguns, e aí eu trago aqui estudiosos, que argumentavam que os sofistas foram movidos tanto por interesses pedagógicos quanto financeiros, e usaram o relativismo como forma de questionar as doutrinas fixas de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, os sofistas eles são muito conhecidos por grandes estudiosos que utilizavam do poder de retórica que eles tinham, então eles falavam muito bem e convenciam as pessoas com muita facilidade. Então essa capacidade que eles tinham era utilizada até mesmo para fazer com que mentiras fossem acreditadas pelo seu público. E eles eram o outro lado, tinha Platão, Sócrates e Aristóteles, eles estavam do outro lado, tentando convencer mais pessoas a seguirem eles e não seguirem esses 3. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram a dúvida sobre a verdade que os 3 principais filósofos estavam defendendo naquela época. Não deu muito certo. O conhecimento que Sócrates, Platão e Aristóteles trouxeram para a sociedade grega na época acabou tomando a dianteira, e aí o relativismo nessa época acabou caindo e não tendo tanta força assim. Que aí vem o declínio do relativismo na antiguidade. Então, com o avanço do pensamento socrático, platônico, o relativismo perdeu espaço. Platão propôs a existência de ideias eternas e perfeitas, enquanto Aristóteles estruturou um pensamento baseado em lógica e causalidade universal. Essa filosofia tornou-se dominante. Meus irmãos, não estou dizendo que Platão, Sócrates e Aristóteles defendiam a existência de um Deus, de um único Deus. Era a cultura grega, diversos deuses. Mas eles entendiam e colocavam que a verdade era divina, não estava aqui em nós. E que tudo o que acontecia aqui existia alguém conduzindo. O domínio romano priorizava a coesão e a ordem jurídica, substituindo o relativismo por um direito natural e normas objetivas. A religião cívica e moral pública reforçava uma ética comum. O que aconteceu? Teve o pensamento dos 3 filósofos e também teve o domínio do Império Romano sobre todo o mundo conhecido daquela época. E isso fez com que também o Império Romano ele falasse, não, existe o que a gente determina que existe. Não é cada um tem a sua verdade, não. Até mesmo para que eles tivessem o domínio sobre todos os povos que eles estavam conquistando naquela época. Então, o relativismo acaba caindo em descrédito. E o fim do relativismo, por completo, foi quando Constantino I, o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo, onde ele vai fazer com que todo o Império Romano, então, passe a ser cristão, a partir do governo dele. Então, com Constantino I, o cristianismo tornou-se religião oficial. A doutrina cristã absolutiza a verdade. Deus é a verdade, a moral é revelada. Agostinho de Hipona, influenciado por Platão, consolidou essa visão, afirmando que apenas em Deus reside a verdade eterna. O relativismo foi associado à heresia e marginalizado por séculos. Então, todo esse período, depois de Constantino I, até a Idade Média, depois da Reforma Protestante, o absolutismo era condenado por completo. Então, não era aceito nenhum pensamento relativista. Na modernidade, então, depois de 1500,
não coloquei a data, mas no século XVI, no século XIV até o século XVI, depois da Reforma Protestante, começou então a ter o questionamento sobre as verdades. Existia a Igreja Católica de um lado, dizendo que a verdade é essa, existiam os protestantes falando que a verdade é essa, então quem está certo? Então começou então a trazer novamente o pensamento, a reflexão sobre o relativismo da verdade. E o movimento renascentista desse período, ele fala sobre o humanismo, exaltação da dignidade humana, da liberdade e da singularidade do indivíduo. Ele fala também sobre a substituição da ideia de verdade revelada pela ideia de construção do conhecimento. Então, não existe uma ideia revelada, existe a construção do conhecimento. E essa construção do conhecimento vai muito pela sociedade em que nós vivemos, pelas influências que nós temos na formação da nossa sociedade, do nosso crescimento. Pluralidade cultural. Viagens marítimas e coloniais revelaram uma diversidade de culturas, costumes e religiões. Então, como cada país tinha uma cultura diferente, eles estavam dizendo, cada um tem a sua verdade, cada país vive do seu jeito. Então, eu não posso dizer que o meu jeito de viver é melhor do que o jeito do outro. Então, esse pensamento começou a ser construído novamente. Isso desafia a ideia de uma única moral ou religião verdadeira e início do relativismo cultural embrionário. As culturas podem ter lógicas próprias. Outro pensamento renascentista relacionado à redescoberta do ceticismo clássico. Autores como Montaigne, de 1533 a 1592, resgatam o ceticismo de Pyrrhot. A maior parte das coisas do mundo não são nem verdadeiras nem falsas, são apenas costumes. Montaigne questiona a validade universal da moral europeia e da religião cristã, mostrando que os valores dependem da cultura e do hábito. Críticas às autoridades dogmáticas. Cientistas como Galileu Galilei e Copérnico desafiam as verdades absolutas da Igreja. A ciência moderna começa a mostrar que a verdade é fruto de observação, experimento e contexto, abrindo caminho para um relativismo metodológico. Então, aqui, quando a gente fala para a ciência, em que eu trago Galilei e Copérnico, a Igreja Católica condenaram eles pelo descobrimento, pela descoberta que eles fizeram sobre a Terra não ser o centro do universo. E que o Sol seria o centro da nossa galáxia. Então, quando eles tiraram da Terra e colocaram no Sol, a Igreja Católica condenaram eles por isso, dizendo que não era bíblico esta revelação que eles estavam fazendo. Copérnico, com medo da Igreja, ele não levou à frente esse discurso. Galileu Galilei, que veio depois de Copérnico, ele já mais desaforado levou à frente, foi condenado e preso até o resto dos seus dias. Pelo resto dos seus dias, foi preso por defender essa verdade. Então, tempos depois, quando viram que Galileu Galilei e Copérnico estavam certos, a Igreja Católica estava errada, eles começaram a questionar. Por que a Igreja Católica está dizendo que o que é verdade? Quando a ciência mostra, através da observação, que não é aquilo que a Igreja está dizendo. Então, vamos dizer, por falta de conhecimento da Igreja Católica, abriu brecha para que questionassem até aquilo que a igreja estava defendendo, porque os cientistas descobriram outra coisa. Bom, depois do movimento renascentista, veio o iluminista, que ele traz outros questionamentos que abrem espaço para o relativismo. Vem a crítica moral absoluta com iluministas. Os iluministas criticam, o movimento iluminista criticam a moral tradicional imposta pela religião e pela monarquia. Voltaire defende a tolerância e a diversidade de opiniões como valores centrais. Ele fala, não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Então ele está dizendo, olha, eu não concordo com o que você diz, mas eu defendo, eu apoio. Eu concordo com outra coisa, então é aquilo, cada um tem a sua verdade. Não concordo com o que você diz, eu tenho outra verdade. Relativismo moral e cultural. Rousseau sugere que o ser humano é moldado pela sociedade. A moral não é natural nem universal. Defende que diferentes contextos sociais produzem diferentes formas legítimas de vida. Ceticismo empírico. Hume questiona a causalidade, a identidade pessoal
e a objetividade da moral. A razão é o dever de ser escrava das paixões. Rumi antecipa uma visão onde a verdade e a moral são construções da mente humana e não reflexos de uma ordem eterna. Cosmopolitismo e etnografia. A ideia de um homem universal do iluminismo inclui o reconhecimento de diferentes culturas. Obras como Diderot e de Albert registram diferentes formas de vida e conhecimento. Então, o movimento renascentista e iluminista, ele começa a questionar a defesa de uma única verdade. Aqui já não vem, o relativismo ele já não vem com força, mas o movimento, esses dois movimentos, ele traz uma abertura para trazer maiores questionamentos e mais filósofos viessem com teorias maiores sobre o relativismo. É o que eu trago aqui no próximo slide. Então, esses dois movimentos, eles não trazem o relativismo novamente à tona, mas abrem espaço, através dos questionamentos que eles fizeram, através da pulga atrás da orelha que colocou na sociedade. Então, ele abre espaço para que no século XIX, no século XX, o relativismo voltasse, então, com força. E na pós-modernidade. No século XIX e XX, com as ciências humanas, o relativismo ganha novos fundamentos. Delphi defende a interpretação como método. Boas propõe o relativismo cultural. E Freud mostra o inconsciente como fonte do comportamento, relativizando o sujeito racional. Na pós-modernidade, autores como Foucault, Derrida e Hort consolidam o relativismo epistemológico. Foucault vê a verdade como construção do poder. Derrida desconstrói significados fixos. E Hort abandona a busca por fundamentos absolutos e propõe que a verdade é o que funciona para cada comunidade. Então, mais recentemente, de 1800 a 1900, é que o relativismo veio com força, moldando todo o pensamento da sociedade moderna. E aonde isso entra e influencia? A partir desse momento, ciências humanas foi tido como uma matéria de estudo. Não existia antes matérias, universidades em que se debruçava no conhecimento das ciências humanas. E a partir, então, do século XIX, do século XX, vem com maior força. Então, o que se traz? Um estudo de ciências humanas, onde vem ser criado um conhecimento onde se torna a base para que todas as outras sociedades, para que toda a cultura da humanidade, então, começasse a trazer o relativismo como o ponto inicial do ensinamento que é feito nos dias de hoje. Dilthey, ele fala que ele diferencia ciências naturais, que é a explicação objetiva, e ciências humanas, que é uma compreensão subjetiva. Então, aqui ele começa a trazer ciências naturais, é objetivo, é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós vamos trazer a clareza através dos estudos. Agora, ciências humanas é subjetivo. Eu não posso afirmar com certeza sobre algo relacionado à ciência humana, porque é muito subjetivo. É isso que ele traz. E as verdades nas humanidades, da humanidade, são interpretativas e não absolutas. Nietzsche, ele desconstrói os fundamentos da verdade. Não há fatos, apenas interpretações. Critica a vontade de verdade como uma vontade de poder. Pai do niilismo, que o nosso irmão já trouxe aqui, o Koskak, e critica a metafísica ocidental. Franz Boas, ele rejeita o evolucionismo cultural. Então, ele rejeita o evolucionismo cultural, é aquela questão, considerar a evolução da cultura através da história, onde é observado que hoje a humanidade tem mais condições e conhecimento do que séculos atrás, porque o conhecimento ele é evolutivo. Então, o conhecimento é evolutivo conforme vai aprimorando as ferramentas que tem. Então,
Franz Boas, ele rejeita isso. Por quê? Porque se ele defende que é muito individual o conhecimento, o que eu tenho por certo e por errado, não contradiz com esse entendimento de que é gradual o conhecimento da humanidade. Ele também defende o relativismo cultural. Cada cultura deve ser compreendida por seus próprios valores, não por padrões externos. E também inspira a noção de que não há uma moral ou culturas superiores às outras. Freud revela que os indivíduos são governados pelo inconsciente, desejos e traumas, desafiando a ideia da autonomia racional plena. Questiona o sujeito como fundamento da verdade. Freud, ele traz um ponto aí que serve de muleta para muitos, onde ele está dizendo que muito do homem é o inconsciente, onde muito do conhecimento do homem está no inconsciente do seu cérebro, aonde eu tenho essa postura, eu ajo dessa forma, mas é o meu inconsciente que faz isso. Eu sou desse jeito, é o meu inconsciente que faz isso. Então, Freud, ele trabalha muito o inconsciente. Foucault, ele fala sobre a verdade é produção social e política vinculada ao poder. Toda verdade é produzida por regimes de saber. O conhecimento não é neutro, mas construído historicamente. Jacques Derrida, ele fala sobre a desconstrução. Não há sentido fixo nos textos ou nas palavras. Toda tentativa de verdade é contingente, contraditória e interpretável. E Richard Hort, ele fala sobre ele abandona a busca por fundamentos. Verdade é o que funciona em determinada comunidade. E quais são os tipos de relativismo que nós temos hoje? Nós temos o relativismo cultural, que não há valores morais ou normas universais. Cada cultura possui o seu próprio sistema de valores. É o pilar da antropologia moderna. Defende o respeito à diversidade cultural e não há imposição de valores ocidentais. Exemplos: prática como casamentos arranjados, rituais religiosos, entre outros, não podem ser julgados fora do seu contexto cultural. Então, o relativismo cultural é muito disso. Cada cultura segue a sua forma de ver as coisas. E aí a gente pode até um pouco, olhando hoje, nos dias de hoje, nós temos aqui no Brasil uma sociedade grande que, diante dessa guerra entre Israel e Irã, defendendo o Irã com muita força, onde nós vemos essa classe de minoritários, onde nós vemos o grupo LGBT defendendo o Irã, e a gente se questiona, mas no Irã, se eles estivessem lá, eles seriam mortos pela forma de pensar deles. O que faz com que eles defendam isso? Justamente o relativismo cultural. É o entendimento de que é a vida deles, é o jeito que eles vivem lá. Eu não estou lá, eu estou aqui. Então eu vivo dessa forma. Mas quem é dos dois que quer impor regras para as sociedades? O Israel na cabeça deles. Mas não são regras como o Irã coloca, são regras religiosas. Então isso na cabeça deles é insustentável, ter regras religiosas que governem as pessoas. Eles preferem então regras autoritárias, de domínios terroristas sobre a população, ao invés de ter regras religiosas regendo as pessoas ou sociedade. Então, na nossa cabeça, quando a gente para e fala, mas por que eles defendem tanto o Irã? Sendo que eles não seriam aceitos nessa população, justamente porque cada cultura, cada local tem sua forma de viver e nós temos que respeitar, exceto se for o pensamento cristão. Não é religioso em si, porque até as religiões eles defendem todas, mas é a religião cristã, cristocêntrica, Cristo como a verdade que eles não aceitam. Relativismo moral. O que é certo ou errado varia conforme o contexto ou sociedade. Implicações éticas importantes, sobretudo em bioética, direitos humanos e política. Práticas como poligamia, aborto, pena de morte e eutanásia são julgados diferentemente conforme o contexto. Nega a existência de uma moral universal, válida para toda
a humanidade. Relativismo epistemológico. O conhecimento é sempre relativo a um sistema de crença ou paradigmas, associado à crítica à ciência como única fonte de verdade. Exemplo, a ciência moderna é vista como uma forma de conhecimento, entre outras, como os saberes indígenas ou religiosos. É que esse tipo de relativismo ele está muito ligado com a forma em que uma sociedade é criada. Então, a sociedade indígena, ele tem sua forma de viver, nós temos que aceitar, tem os seus rituais, a sua cultura, então nós temos que aceitá-los. Aquele país, ele é daquele jeito porque a cultura dele é daquele jeito. Porque eles nasceram e foram criados dentro daquele contexto, por isso que eles não pensam diferente daquilo. Por isso que a forma de viver deles é diferente. Então, é muito ligado a isso. É a forma em que eles foram criados, todo o ensinamento e a base que eles têm dentro daquele país, daquela cultura, nós temos que respeitar. Por mais que o meu pensamento seja diferente do dele, nós temos que aceitar isso. Relativismo linguístico. A hipótese de Sapir e Wolff, linguísticos americanos. A linguagem influencia a forma como pensamos e percebemos o mundo. Exemplos, povo cuja linguagem não possui tempos verbais tem percepção diferentes de tempo. Relativismo estético, o julgamento do belo é subjetivo e varia de cultura para cultura, época e indivíduo. O que é considerado belo em uma sociedade pode ser rejeitado por outra. Não existe um padrão universal de gosto ou estética. Relativismo cognitivo, cada indivíduo constrói sua própria realidade mental com base em experiências e contextos únicos. E o relativismo religioso, não há uma religião verdadeira para todos. Cada sistema de crença é válido dentro do seu próprio contexto. Rejeita a ideia de uma revelação universal, afirmando que todas as religiões expressam tentativas legítimas de lidar com o transcendente. E o relativismo histórico. Os fatos e interpretações históricas são sempre condicionadas por valores e contextos do historiador. Não existe uma verdade histórica pura. O historiador sempre escolhe o que narrar e com que ênfase. Histórias oficiais muitas vezes são construídas por perspectivas de poder. Meus irmãos, quando a gente fala de história, nós colocamos aí a dependência de historiadores. E dependendo do que o historiador pensa, dependendo no que ele acredita, ele vai puxar a sardinha para o seu lado. Então, quando a gente fala sobre relativismo histórico, a gente tem que entender que muitas vezes as histórias em que nós crescemos aprendemos durante o nosso crescimento, muitas vezes não foi exatamente daquele jeito. Mas quando a gente fala sobre relativismo histórico na cabeça dessa sociedade, eles colocam em dúvida até mesmo sobre a história bíblica que nós temos como certo. Hoje nós temos um cuidado, aliás, ao longo da história, nós temos um cuidado muito grande de sempre voltar aos originais da palavra de Deus. Ao grego, ao hebraico, ao aramaico, justamente para que não corrêssemos o risco de ter interpretações diversas devido à falha do ser humano. Então esse é o cuidado que nós temos. Nós entendemos que a palavra de Deus é viva há tantas centenas de anos, justamente porque Deus a preserva pura e íntegra, porque é a palavra dele. As outras histórias, descobrimentos, guerras, é claro que sempre vai ter interferência. Hoje, se a gente pega o nosso país, no contexto que ele está, você vai ver o mesmo assunto abordado de formas diferentes, dependendo do canal que você liga, dependendo do jornal que você assiste. E é esse ponto que eles trazem, vai muito de quem está contando, e vai muito do poder daquela época. Então, em países onde o comunismo reina, a história vai ser contada como o ditador quer que seja contada. Então, é claro que vai ser bem em verdade. Mas, quando a gente traz para o relativismo, a gente não traz isso como relativismo, porque o relativismo defende verdades diferentes.
onde cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua interpretação. Aqui a gente traz como deturpação mesmo, deturpação da história, erros históricos sendo contados e perpetuados até hoje. Mas é uma perspectiva que eles têm sobre relativismo históricos. Influências e impactos para nós hoje. Então nós vimos, meus irmãos, que começou lá na antiguidade, na Grécia Antiga, com os sofistas, perdeu força com Sócrates, Platão, foi praticamente excluída com Constantino I por determinar uma única religião e um único pensamento como verdade, que é o pensamento cristão, mas na Idade Média voltou não com força, mas voltou sendo questionadas muitas das posições da época. Mais recentemente, então, houve questionamentos ainda maiores, e esses questionamentos influenciando pensadores, o que hoje culminou na sociedade que nós temos. Por isso que eu disse no começo, meus irmãos, que o relativismo ele não é um assunto sendo discutido abertamente no sentido de que, olha, eu sou relativista. Não, mas em todos os pontos da nossa vida, o relativismo ele coloca o dedo. Seja no ensino pedagógico de hoje em dia, seja dentro dos lugares onde nós estudamos, dentro da sociedade que nós estamos, em qualquer local, nós vamos ver que o relativismo ele é considerado não como relativismo. Olha, isso é relativo. Não, mas como interpretações. E as influências e o impacto nos que nós temos hoje. Na antropologia, compreensão e valorização de culturas diferentes sem julgamento etnocêntrico. Fundamento para os direitos humanos com perspectivas intercultural. Então, aqui como em relação à cultura, nós vemos hoje em dia a valorização de diversas culturas. Ninguém pode dizer se você está certo ou errado, porque a cultura é sua, onde nós temos países onde a eutanásia é apoiada, onde aborto é super, não é nem autorizado, é super incentivado, é a cultura deles. Nós podemos dizer ao contrário? Não. Se um cristão fica na frente de uma clínica de aborto, tentando convencer quem está entrando, é escorraçado, é humilhado, ele é agredido. Por quê? Porque o pensamento dele não é tido como o correto. Então, a gente começa a ver aí aquela questão. Essa é a minha verdade, mas a sua eu não quero ouvir. Depende. Se a sua for cristã, se você tiver Cristo como seu único e verdadeiro Salvador e a sua verdade é baseada na palavra de Deus, eu não quero saber. Se for em outras coisas, tudo bem, vamos sentar e vamos conversar. Então, a cultura hoje em dia ela é muito influenciada por isso, muito influenciada pelo relativismo. Na ética, a moral não é universal. Há diferentes códigos morais legítimos. Gera debate entre tolerância e relativismo extremo. Então, a moral ela não é tida como uma única. O que é moral? O que é moralmente correto? Se a gente para pensar, somos mais de 8 bilhões de habitantes neste mundo, todos seres humanos, a moral devia ser uma. Mas não, cada local tem o seu código moral, o seu código de vida, e não aceito questionamento, porque esse é o meu jeito de viver. Esse é o meu entendimento do que é certo e do que é errado. Na política, influência em temas como multiculturalismo, liberdade de expressão e políticas de identidade. Então, o relativismo dentro da política é aquilo, são visões diferentes. Visões diferentes. E entra aqui um pouquinho sobre liberdade de expressão. Hoje nós vivemos isso, liberdade de expressão. Eu posso falar tudo o que eu quero, mas eu não posso falar aquilo que as pessoas não querem que eu fale. Então, a liberdade de expressão está bem isso no nosso país. Você é livre para falar, mas cuidado, que se o que você falar eu não gostar, você pode ser preso. Na política, o relativismo ele entra dessa forma.
Outra coisa que influenciou a política, determinação de identidade, de gênero, por exemplo, onde foi criado leis para dizer não existe só homem ou mulher, existe aquilo que você quer ser. Se você se enxerga dessa forma, ok, as pessoas têm que te tratar dessa forma. Recentemente eu vi que um deputado mineiro, Nicolas, ele foi até a última instância, chegou até o STF, um processo que ele tinha recebido, e ele perdeu, no última instância. Vai ter que pagar 30 mil reais para um outro deputado que se diz transgênero, que se diz mulher, porque ele se recusou a chamar ele como ela num debate político. Ele disse, eu me recuso, você é homem, você não é mulher. Ele processou e ganhou em todas as instâncias. Então, a política se intromete até na forma em que a pessoa enxerga. Então, criando leis para que você tem que seguir aquilo que a pessoa quer. Então, eu não posso somente acreditar, não, é só homem ou mulher. Mas se o meu vizinho acredita que ele que nasceu homem é mulher, eu tenho que tratar ele como mulher. As leis que os políticos criaram fizeram com que eu seja obrigado dessa forma. É a influência do relativismo na política, onde a política trata de assuntos que não competem a eles, sem base nenhuma científica, para nos obrigar a seguir o pensamento que a sociedade quer implantar. Recentemente eu vi um podcast onde o dono de desses laboratórios de genômica, dizendo que no mundo, nesses últimos anos, já foi feito milhões e milhões de exames sobre perfil genético, traçando a genética das pessoas. E em nenhum ser humano foi encontrado um gene que saísse do homem e mulher, do masculino e do feminino. Então, de milhões de exames feitos, traçando, analisando cada DNA desses exames coletados, não foi encontrado nenhum DNA que não se encaixasse como masculino ou feminino. Mas a política, com a influência do relativismo, traz, então, leis e nos obriga, então, a tratar pessoas que não se considera nem homem nem mulher. Consideram-se alguma coisa. Alguns se consideram até animais. E nós, através de leis que políticos criam, faz com que tenhamos que seguir, por determinação judicial, esse tipo de coisa. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de o porquê que, quando um cristão protestante, fiel realmente à palavra de Deus, ele fala, é rejeitado o que ele fala. E que nós devemos ficar felizes por isso. Mas falarei daqui a pouco. Na ciência, discussões sobre validade universal dos métodos científicos, contestação da objetividade da ciência. Então, o estudo, ciência, que é para nos dizer o que é fato, se torna subjetivo. Então, deixa de ser fato, se torna subjetivo. Então, a metodologia em que a ciência passa a defender, então, é questionável. Por quê? Porque se eu não estou falando mais de fato daquilo que realmente é apresentado pela criação, por tudo aquilo que nós vemos, por aquilo que é analisado, então eu coloco na minha análise, se torna subjetiva. Qual a validade que tem, então, sobre os estudos e os apontamentos científicos que chegam para nós hoje, se é subjetivo? No direito, pressuposto de que normas jurídicas são fruto de contexto histórico e culturais, desafios no diálogo entre diferentes sistemas jurídicos. Então, como defender alguém se eu for basear aquilo que aconteceu, um crime ou alguma coisa, com o contexto histórico? Veja que pessoas que cometem o mesmo crime, talvez tenham penas diferentes. Porque um nasceu numa comunidade que teve pouca condição,
e o outro nasceu já numa classe média, média alta, numa classe alta. Cometeu o mesmo crime, mas o peso e a consideração e a gravidade vista pelas pessoas vai muito pelo contexto da história de vida daquelas pessoas. Hoje é defendido que roubar um celular para uma pessoa que mora na comunidade para tomar uma cerveja, que dó, vamos dar o nosso celular para ele. Agora, se for um contexto de uma outra pessoa fazendo isso, é condenado com mais força. Então, o contexto histórico da vida daquela pessoa faz com que o direito, que a nossa justiça, veja ele com outros olhos. Refutando. Agostinho, ele escreveu em um livro confissões sobre a vida dele, sobre como ele era antes, como se converteu e como ficou depois. E em um trecho ele traz: tarde te amei, ó beleza da antiga e tão nova. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, estavas dentro de mim, mas eu te procurava fora. Então Agostinho ele vai dizer que ele procurava a beleza, ele procurou em todos os lugares e não encontrou, mas estava dentro dele, falando sobre Deus. Para Agostinho, a verdade era a própria presença de Deus na alma, e essa verdade é imutável, eterna e absoluta, atributos que somente podem existir em Deus. O relativismo, ao negar a imutabilidade da verdade, nega também a natureza de Deus. Para Franz Schaeffer, e aí eu trago um trecho do que ele fala, porque Franz Schaeffer ele defende muito a arte como uma expressão da glória de Deus, aquilo que é belo, a arte como beleza representando a glória de Deus. A arte não é autônoma, a arte pertence a Deus e deve ser feita para a sua glória. Franz Schaeffer foi uma das vozes mais claras do século XX contra o relativismo cultural e filosófico. A beleza, portanto, não é relativa ao gosto de cada um, mas está enraizada na ordem e no propósito estabelecido por Deus. Meus irmãos, eu acredito que a maioria de nós podemos observar que a arte antigamente era muito mais contemplativa do que os dias de hoje. Nós olhamos obras de arte, esculturas, pinturas, música de antigamente, a gente vê poesia, a gente vê a beleza, a gente consegue sentar e contemplar realmente. Hoje a gente vê a arte, as músicas de hoje em dia, pode ser até mesmo escultura, pode ser quadros, a gente não consegue entender nada e não ver nada. Esses dias eu estava mostrando para minha esposa um quadro de uma pessoa que coloca uma lata de tinta furada e balança e vai formando um quadro e vende por milhares e milhares. Falei, ficou fácil agora fazer arte, não precisa ser artista. Não precisa. Ou aquele quadro que foi vendido por 5 milhões de dólares com uma banana com uma silver tape presa num quadro branco. Oi? E a obra invisível, que eu vi, eu acho que há 15 dias atrás, a obra invisível foi vendida, eu acho que por 1 milhão, se eu não me engano, uma coisa assim, mas muito caro. E realmente não tinha nada, era invisível. E o autor justificando que era para a pessoa refletir sobre o que estava dentro dela. Era para sentar em frente à obra invisível e imaginar o interior dela. Por isso que não dava para representar em algo físico visível. É a arte de hoje em dia. É relativo. Mas Francis Schaeffer defende o belo, defende a arte como uma manifestação visível da glória de Deus. A gente vê muitos músicos antigamente, Bach, que tentava colocar na sua letra os compassos, mostrando a trindade ali não é cifra, na partitura. Então, a preocupação, eu acho que ele demorava dias e dias para conseguir fazer um trecho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você faz uma música que repete, faz bastante barulho e faz sucesso. E aqui vamos entrar para os trechos bíblicos, refutando o relativismo.
eu sou a verdade. Então eu trouxe também um corte do comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, onde diz, não somente aquilo que está de acordo com a realidade. A verdade que Jesus disse não é somente aquilo que está de acordo com a realidade, mas também o que é completo e perfeito, em contraste com as coisas que começam e ficam incompletas. Então aqui o comentarista da Bíblia de Estudo de Genebra quis dizer é que quando Jesus diz que Ele é a verdade, não é só a verdade que a gente consegue ver, que é completa para nós, onde a gente consegue imaginar, a gente consegue entender do início ao fim como é, mas até mesmo a verdade em que a gente não consegue entender por completo, é Ele. É aquela verdade que a gente fala, eu entendo, eu aceito, mas eu não entendo, eu não compreendo, mas eu aceito porque Deus me coloca no meu coração que é correto. Ou até mesmo aquelas que a gente nem imagina, é Jesus Cristo. Aquelas verdades que a gente nem imagina que existe, é Jesus Cristo. E é isso que Jesus afirmou quando Ele disse que Ele é a verdade. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória é eternamente. Amém. O relativismo nega essa ordem, propondo que o significado das coisas é construído social e individualmente. Mas se Deus é soberano, então a essência e o valor de todas as coisas estão ancorados no propósito divino e não na interpretação humana. A beleza, o bem, a justiça, o amor e até o sofrimento só podem ser compreendidos à luz do que Deus revelou. Então, eu sempre trago esse verso aqui. Agora que eu li, que eu falei assim, eu sempre estou lendo esse versículo aqui. Mas a razão da nossa existência. Nós fomos criados e tudo foi criado para a glória de Deus. Não cabe a nós interpretar nada, nem um centímetro daquilo que nós somos, ou daquilo que nós enxergamos, ou daquilo que existe, conforme o nosso querer. O relativismo, ele traz hoje uma condição para o ser humano muito fácil de viver do jeito que quer e falar, esse é o meu jeito. Eu entendo assim, isso me faz feliz, eu aprendi assim. Se você não concorda, ok, é a sua vida, eu sigo a minha, você segue a sua. O relativismo deu esse discurso para as pessoas hoje em dia e fica muito fácil, muito fácil. Quando chega um cristão, um crente, dizendo, olha, é errado, não porque eu acho que é errado, mas porque a Bíblia diz que é errado, ele não é escutado. Ninguém dá ouvidos a ele, pelo contrário. Mas o motivo que isso acontece, a própria palavra de Deus diz. Ninguém vai gostar de vocês. Ninguém vai querer ser amigo de vocês. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos diz que nós vamos ser perseguidos. Paulo nos disse isso. E Paulo foi morto, porque defendeu a palavra de Deus. Então, seria muito inocência nossa achar que se vamos defender a palavra de Deus, já que cada um tem a verdade, vamos defender a nossa abertamente e todo mundo vai aceitar, ficar quietinho. Não, porque não é a nossa verdade, é a verdade de Deus que nós defendemos. E o mundo é inimigo de Deus, consequentemente é nosso inimigo. Então, por mais que o relativismo impera hoje em todas as esferas deste mundo, nós somos filhos de Deus. Nós defendemos uma verdade que não é nossa, é a verdade de Deus. E o mundo sendo inimigo de Deus, sendo nosso inimigo, nós não seremos aceitos. E a nossa verdade não vai ser tida apenas como mais uma verdade. Não. Porque a nossa verdade contraria tudo aquilo que o mundo defende. Não tem nada que esse mundo hoje defenda que a palavra de Deus não contraria. Então, ninguém gosta de ser apontado à falha. Ninguém gosta de que o seu erro seja apontado. Então, vamos ser sim criticados. Vamos ser sim excluídos. E fiquem felizes por isso. Porque enquanto isso acontecer, é porque nós estamos sendo fiéis à verdade de Deus. Então, Gustavo, o relativismo de relativo não tem nada. Porque, na verdade, o relativismo é só um conceito que foi criado para o homem poder viver aquilo que ele quer viver em rebeldia contra Deus. Então, é por isso que, quando a gente fala, você diz que cada um pode ter a sua verdade. Mas quando eu exponho a minha verdade, que é a verdade da Bíblia, eu não sou ouvido, porque é justamente o que você falou aí.
o homem está em rebelião contra Deus. Então, quando você vai expor a verdade, e aquela verdade vai te confrontar, eu não quero ser confrontado. Então, relativo é relativo só num lado, não do outro lado, que foi um jeito de poder o homem viver de acordo com a sua condição de homem caído, cada vez mais caído e cada vez mais distante de Deus. Então, o relativismo não é relativo, é só uma palavra que foi, um conceito que foi usado para o homem poder viver a devassidão do seu coração. Sim. O relativismo foi justamente defendido para tirar a autoridade da Igreja Católica de definir o que é certo ou errado. Porque é muito opressor a igreja dizer o que é certo e errado para mim. Eu não quero viver daquele jeito, mas a igreja diz que é desse jeito que eu tenho que viver. Então, vamos questionar essas verdades que a igreja está impondo que eu viva? Então, cria-se o relativismo. Mas, quando a gente para pensar que o relativismo não tem abertura para ouvir a palavra de Deus, ela deixa de ser relativa. Porque ela só quer escutar aquilo que massageia o seu ouvido, aquilo que é agradável para eles. João 17:17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aqui na oração sacerdotal de Cristo, ele então ora antes de ser preso, e ele pede para que Deus abençoasse os seus apóstolos. E ele pede, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o pedido de Jesus para os seus apóstolos era que Deus os santificasse, os apóstolos, na palavra. Na palavra. Porque a palavra dele é a verdade. Então, nós temos que olhar não para aquilo que nós queremos, mas para aquilo que está na palavra de Deus, porque é a verdade. Se nós formos pedir alguma coisa para Deus, que seja santificai-nos na tua palavra. Não naquilo que eu quero, mas na palavra de Deus, que é a verdade. Salmo 119, 116. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Isaías 48. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O profeta Isaías, ele traz aqui, nesse trecho, ele começa a falar sobre a fragilidade humana do homem. Então ele diz, o homem é como uma erva. E aí na sequência ele fala, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Ele está dizendo, a fragilidade humana é tão grande, que assim como uma erva que seca, cai a sua flor e ela deixa de existir, é assim que é o homem. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Vamos olhar para a nossa vida. Quantas coisas já aconteceram desde Adão e Eva até os dias de hoje? Quantas guerras, quantos conflitos, quantas pessoas já viveram neste mundo? Todas passaram. Todas as filosofias passaram. Tudo aquilo que foi inventado neste mundo para saciar os desejos carnais do homem, passaram. Se renovaram, se transformaram em outra. As coisas mudam, as coisas deixam de existir, mas a palavra de Deus, ela está aqui até os dias de hoje. A mesma palavra. Quando o profeta Isaías falou isso, só existia o Antigo Testamento. E ainda não todo completo. E ele já estava dizendo, essa palavra continuará. E ela continua até os dias de hoje. Veio o Novo Testamento, mostrando as profecias sendo cumpridas do Antigo Testamento, e ela permanece até os dias de hoje. Então, não tem filosofia, não tem achismo, não tem querer das pessoas que vai ficar. A palavra de Deus, sim, porque ela é a verdade absoluta. Muito oportuna essa sua fala, né, com esses versículos a respeito da palavra de Deus, né, que a palavra de Deus é a verdade. No período da Reforma, até a autoridade da igreja ela foi questionada, né, porque a igreja, ela, segundo, né, o pensamento católico romano, é a igreja que é a guardiã, né, da palavra de Deus, da verdade.
Em contrapartida, os reformadores trouxeram essa autoridade não para a igreja, mas para as escrituras, né? A gente vê em alguns relatos de conversão de Lutero que ele foi convencido pela palavra de Deus, e ele diz, né, que todos os concílios, eles se equivocaram, eles entraram em contradição. Por quê? Porque eles concebiam, né, a Igreja Católica Romana concebia a questão da autoridade como a igreja, né, em homens, estava na mão do magistério, enfim. Enquanto a Reforma não, ela trouxe isso para a palavra de Deus. E hoje, nos nossos dias, a gente vê fortemente a palavra de Deus sendo atacada, né? Porque se você ataca a autoridade das Escrituras, você tira todo o fundamento da igreja, né? Você coloca realmente a questão da verdade no próprio homem. E isso é muito perigoso, né? A gente vê nas redes sociais um grande movimento aí de se atualizar a Bíblia, né? De se é interessante que os reformadores, eles não trouxeram uma livre interpretação, né, mas o livre exame das Escrituras. E quando a gente vê muitos movimentos religiosos surgindo, até algumas seitas, a gente percebe que é sempre o homem tendo algum tipo de revelação, e eles acrescentam isso à Bíblia. A Bíblia nunca é suficiente, né? Mas é a Bíblia mais alguma coisa. E é interessante que quando a gente toma ceia aqui, o reverendo Agil sempre fala, né, essa questão, né? Você pode cear se você estiver em plena comunhão com a sua igreja e a sua igreja tiver a Bíblia como única fonte de autoridade. Não a Bíblia e mais algum tipo de revelação, e não a Bíblia mais alguma coisa. Mas é interessante a gente reforçar isso. A palavra de Deus, ela é a verdade, não a palavra de Deus acrescentada mais alguma coisa. Isso também não quer dizer que não haja verdade de Deus na ciência, em todas as outras esferas da vida humana, mas a Bíblia, ela é a verdade, e é nisso que nós devemos nos apegar. Sim, muito bem. Me fez lembrar que eu trouxe aqui Galileu Galilei e Copérnico, em que eles foram condenados pela Igreja Católica, e foi oficializado que os escritos de Galileu Galilei e Copérnico, eles eram tidos como os livros proibidos, em que não podia ser lido. Em 92, o Papa João Paulo II disse que eles estavam certos. Então, tirou os escritos, os livros dos dois cientistas da relação de livros proibidos. Bem isso, a autoridade da palavra de Deus colocada no mesmo nível da autoridade humana faz com que o homem erre e tenha que voltar atrás depois. Não, eu só queria reforçar o que a Tati falou, que até eu ia fazer uma observação meio semelhante, porque na igreja, né, evangélica principalmente, ocorre muito do relativismo, né? E como ela bem pontuou, a intenção de tirar a autoridade da palavra. E como é que se faz isso? Inclusive, pastores são muito hábeis em fazer isso. É você colocando uma meia-verdade. É como a Tati falou, é Cristo e mais alguma coisa. Ou seja, uma meia-verdade, quando a gente vê a luz da palavra de Deus, é uma mentira. Ela não existe meia-verdade. Ou é a verdade ou é a mentira. Então, Jesus e mais alguma coisa é uma mentira, né? Lembra que eu falei que uma dos tipos de relativismo é o linguístico, em que eles defendem que os escritos não podem ter uma única interpretação, tem interpretações diversas. É justamente essa influência que traz. Eu li, eu entendi desse jeito. Você leu e entendeu de outra. Eu pego a palavra de Deus, eu leio e entendo de uma forma em que me agrada, ótimo, vou fazer isso. Mas a palavra de Deus não estava dizendo aquilo. Se você for interpretar a palavra de Deus da forma em que ela precisa ser interpretada, diz outra coisa. Mas o relativismo coloca em dúvida até mesmo a intenção do autor. E eu digo, a Bíblia não tem que ser interpretada da forma em que eu quero, da forma em que Deus quer, quando Ele deu a iluminação para os autores escreverem. Então eu tenho que olhar o que Deus quer com isso. Quando eu pegar algum escrito e falar assim, o que o autor quis dizer? É essa pergunta que nós temos que fazer. E não o que eu entendi. Não, é o que o autor quis dizer. Porque senão, a gente entra no relativismo. Eu entendi isso.
E isso é bom para mim. A gente cai em meias verdades. A gente acredita naquilo dali porque aquilo dali é bom, mas não é aquilo dali que a palavra de Deus ensina. E hoje, já vou falar. Hoje, nós temos muito disso. Muitas pessoas que não querem colocar a autoridade máxima na palavra de Deus, mas querem colocar a autoridade também em si. Então a gente vê muitas denominações religiosas dizendo que são cristãs, evangélicas, mas em que o homem tem autoridade. O homem define o que cada membro vai dizer. O homem define o que vai fazer, como vai viver. E não é isso que a palavra de Deus ensina. A gente tem que interpretar a palavra de Deus. Eu estou lendo um livro de Sproul, eu só não lembro o nome, mas é sobre a dificuldade de defender o Evangelho de Cristo. Em que ele vai dizer, olha, o Evangelho é uma mensagem muito feia. É muito difícil da gente aceitar o Evangelho. Pensa, um Evangelho onde diz que você tem que morrer para nascer de novo, que toda a história de vida, que tudo aquilo que regiu, que conduziu você até aquele momento tem que deixar de existir, você tem que nascer de novo. Ninguém aceita isso com facilidade. E ele vem falando sobre as dificuldades que é as pessoas aceitarem essa verdade, que é feia, uma verdade em que aos olhos das pessoas não é agradável, feia nesse sentido, meus irmãos, que aos olhos das pessoas não é agradável, aonde a palavra de Deus diz, quem é você? Você não é nada. Se Cristo não estiver em você, você não é nada. Se você só é alguma coisa, se Cristo estiver em você. Falar que eu preciso de alguém que morreu numa cruz, onde a cruz era exclusiva para os piores, para as piores pessoas daquela época, que era humilhante, uma pessoa pendurada, nua, numa cruz, num local onde as pessoas passavam para ver a humilhação daquela pessoa e dizer que Ele é seu Deus, que você tem que acreditar nele para você ir para o céu. Então a verdade da palavra de Deus não é agradável para as pessoas. E o que a gente vê hoje em dia? Que essa verdade é deixada de lado e vamos fazer coisas para agradar as pessoas. Vamos pintar a parede de preto para chamar os jovens para a igreja. Vamos colocar mais músicas agitadas, porque hoje em dia música agitada é agradável para as pessoas. Vamos cantar por 1 hora e depois a gente faz uma mensagem rapidinho, porque a música prende as pessoas. Agitado, bater palmas e vamos fazer uma coreografia. As pessoas deixam a verdade, porque a verdade é ruim. Está sentado num banco, onde um pastor fala, e você, eu preciso mudar isso. Nossa, eu preciso mudar aquilo. Ninguém quer. As pessoas querem sentar num lugar onde seja agradável, onde seu ego é massageado, aonde diz que você é tudo, que você é filho de Deus, que você vai conseguir tudo que você quer e sair feliz. É isso que as pessoas querem. A gente vê que a verdade de Deus, ela é sucateada, e isso ele fala no livro, é sucateada por quê? Porque a verdade machuca as pessoas. Então a verdade é deixada de lado, e vamos colocar outras coisinhas aqui para atrair as pessoas. Então a gente vê igrejas cheias, e aí ele diz, igreja cheia às vezes está mais vazia do que tudo. Cheia de gente que está ali atrás de coisas que não é a palavra de Deus. Então é melhor você ter uma igreja pequenininha, com poucas pessoas, mas ouvindo da palavra de Deus e sendo enriquecidas com a verdade e mudando a sua vida. Porque hoje a verdade da palavra de Deus, trazendo de volta para o relativismo, a verdade é colocada em questão. Ou não é dita. Para que atraia as pessoas e as pessoas queiram estar ali. E é isso que as pessoas buscam. Hoje, a projeção é que até 2035 tenha mais igrejas evangélicas no Brasil do que católica. A igreja católica tem diminuído muito. Mas quando a gente olha para o número de evangélicos que tem no nosso país, que diferença faz?
Nada, está pior. Por quê? Porque são pessoas que entram numa denominação evangélica adaptada para agradar os próprios ouvidos e olhos. Pode ser 80% evangélicos no Brasil. Para Deus isso não vai fazer diferença nenhuma, se não for realmente uma nação baseada na verdade, na palavra de Deus. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Cristo volta. E quando Ele voltar, Ele vai transformar todas as coisas. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus continuará por toda a eternidade. Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui está dizendo sobre o poder da palavra de Deus. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus nos diz. E aí, de costume, eu finalizo aqui, mas aí, como a gente para conversar bastante nesses slides, eu deixei eles por último, que é como o relativismo está em nossa volta, e muitas vezes a gente não vê. E é por isso que eu disse que ninguém para discutir sobre relativismo. As pessoas param para falar o seu ponto de vista. E aonde o ponto de vista de cada pessoa está dentro da sociedade em nossa volta? Ficou pequeno, mas vamos lá. Você precisa respeitar o meu ponto de vista. Eu acho que diversas vezes a gente já escutou isso. É o meu ponto de vista. O relativismo deu a possibilidade das pessoas, então, ter a sua própria verdade. Em nome da diversidade, proíbe-se qualquer crítica ética a costumes, crenças ou práticas culturais divergentes. Então, por causa do relativismo, é proibido criticar a ética e a moral, a cultura de outros lugares. Se aquela tribo indígena mata um bebê quando nasce gêmeos, ele mata um porque a cultura dele diz que um dos dois vai ser mau, então ele mata um, a gente não pode falar nada, porque é a cultura deles. A gente tem tribo indígena assim em nosso país. E quem fala alguma coisa? Quem diz que é errado? Ninguém, porque é a cultura dele. É o relativismo. A moral, ela é adaptada para a vivência daquela tribo. O gênero não é determinado pela biologia, mas por sentimentos e construção social. Então, hoje, e aqui na nossa conversa, a gente tem dificuldade de chamar a pessoa pelo pronome. Ele, ela, o que a gente vai falar quando se referir àquela pessoa que diz que não é nem homem nem mulher, que é mulher, mas se diz homem, como que a gente vai dizer? É a verdade. É difícil, mas a gente tem que dizer, eu te vejo como homem. Se você é homem, você é homem. Por mais que você queira ser mulher. Ou, para facilitar, a gente não chega muito perto para não ter que conversar. Aí a gente não fala. Mas é a dificuldade, porque é imposto para nós. Você tem que me tratar como uma mulher, porque eu sou mulher. Não, mas você nasceu homem, mas eu me sinto. Então, a dificuldade que a sociedade hoje cria para nós em relação à diversidade de gênero. Bebê reborn. Bebê reborn. Agora que eu entendi, minha irmã. Eu estava aqui tentando. Sim. Muito bem, muito bem. E hoje, e é isso, a gente abre margem para criar coisas totalmente fora de noção. É que nem bebê reborn. Mulheres, e não só mulheres, mas pais, homem também, tratando um bebê como uma boneca, como um bebê de verdade, querendo os direitos. Nada mais do que picaretagem. Por quê? Porque eu quero 4 meses em casa.
Tive um bebê? Não, mas é o meu bebê reborn. A justiça ainda não deu os privilégios para essas pessoas, mas há buscas. E não duvido que logo não dê. Entendeu? Ou empresas que queiram ser legais, ser inclusivas, comece a oferecer isso. Já temos para cachorrinho, né? Cachorrinho, gatinho. Se você tiver um pet novo, você tem a licença pet em algumas empresas aí, onde você fica algumas semanas em casa até a adaptação do novo membro da família. É sério. Oi? Ou do novo pet. Sim. Olha. E aqui, meus irmãos, o papel da escola não é mais de ensinar verdades ou conteúdos objetivos, mas ajudar o aluno a construir seu próprio saber. Então, o próprio ensino pedagógico se tornou subjetivo. Se não existe mais uma verdade, por que eu vou ensinar verdades? Eu vou dar condições dele criar o próprio arcabouço, a própria base de entendimento dele sobre tudo. Então, meus irmãos, hoje o ensino ele fica cada vez mais precário justamente por causa disso. Nossos filhos estão sujeitos a seguir uma cartilha obrigatória do Ministério da Educação, aonde a verdade não é ensinada, aonde as coisas são subjetivas, aonde se eu quiser dar um ensino de qualidade para o meu filho, eu tenho que pagar uma escola e ainda olhar o currículo pedagógico dele para saber se além daquilo que o MEC pede, obriga você a ensinar, se ele vai ensinar as coisas que precisam ser ensinadas também. Então, é sobrepondo o ensino, porque eu preciso ensinar, eu sou obrigado a ensinar aquilo que o MEC pede, mas eu preciso ensinar as outras coisas também. Então, e a gente vê os nossos filhos crescendo dentro dessas escolas, e quando se tornam mais jovens, questionando a verdade que nós defendemos como verdade, porque eles passam mais tempo dentro do colégio, com os colegas, onde a verdade é colocada um ponto de interrogação a todo momento, e aquilo que a gente defende aos domingos, é só mais um pequeno ensino que eu estou tendo, é subjetivo. Por isso a importância da gente pegar firme, meus irmãos, com o culto doméstico, com o ensino, com leitura dentro de casa, porque senão a verdade é colocada como um ponto de interrogação. Discordar é ofender, criticar é intolerância, questionar é opressão. A liberdade de expressão e de consciência é sufocada em nome de uma falsa tolerância que, na prática, é autoritária. Campanhas corporativas promovendo visões morais fluidas, políticas afirmativas que anulam meritocracia ou símbolos religiosos sendo proibidos em nome da neutralidade. Aqui, sobre campanhas corporativas, a gente vê hoje diversas empresas onde ela dentro da sua política interna, ela é obrigada a ter uma cota para todos os tipos de pessoas. Então, tem que ter tantos homens, tantas mulheres, tantos gays, tantos negros, brancos. Por quê? Porque tem que ter essa cota, não é por meritocracia, não é por competência, não é por capacidade, mas é por inclusão, porque a gente tem que incluir todas essas pessoas. A defesa do aborto como escolha pessoal, o divórcio como expressão de liberdade afetiva, a eutanásia como direito à autonomia, o valor da vida, da família e da responsabilidade social é relativizado. Então, a vida, a família é colocada de lado, a família é opressora. A família é considerado uma opressão para uma criança. A mulher tem o direito de escolher se quer ter um filho ou não, depois da concepção. Então, tudo isso está em nossa volta. E muitas vezes a gente não vê como relativismo, a gente vê como um entendimento da pessoa. Mas esse entendimento da pessoa foi colocado justamente porque se deu abertura para ter diversas verdades.
E a gente sabe que verdade é só uma. Independentemente se fosse uma verdade bíblica ou não, a verdade é uma. Se vem uma coisa contrária a isso, deixa de ser verdade. A verdade é uma, as outras são contrárias. O ser humano, ele é capaz de fazer infinitas coisas maléficas. A capacidade do homem de fazer o mal é impressionante. Então, não é o relativismo que faz com que as pessoas sejam más. É o próprio ser humano. Mas o relativismo deu a conformidade, massageia o coração das pessoas para fazer o que é errado e não ter o peso na consciência. Tudo isso existiria, mesmo se o relativismo não existisse, mas teria aquilo, isso é errado. Você faz, mas é errado. O certo é esse. O relativismo ele faz ao contrário. As pessoas continuam fazendo errado, mas com o ego massageado. As pessoas antes faziam errado escondido. As pessoas antes traíam escondido. As pessoas antes tinham práticas homossexuais escondidas e ninguém podia fazer. Hoje, às claras, as pessoas traem na frente de todos. As pessoas têm condutas erradas na frente de todos. Então, o relativismo permitiu que isso chegasse a esse ponto. Sim. É o relativismo, porque quem disse que esse Deus existe? Eu não acredito. Então, é isso. Meus irmãos, é a conclusão, vou ler rapidinho para a gente finalizar, que já estamos atrasados. A Escritura afirma a existência de uma única verdade absoluta, personificada em Jesus Cristo, que declarou ser o caminho, a verdade e a vida. Esta verdade não é relativa ou mutável, segundo conveniências humanas, mas reflete o caráter perfeito e imutável de Deus, Criador de todas as coisas. Ao reconhecer que tudo foi criado por Deus com um propósito definido, torna-se evidente que a existência e a moralidade não podem ser arbitrárias, nem moldadas conforme o capricho individual ou social. A essência e a razão de tudo está vinculado à vontade e à sabedoria divina. Portanto, rejeitar o relativismo não é apenas uma questão filosófica, mas um ato de fidelidade à revelação de Deus, que nos chama à busca pela verdade plena e absoluta. Essa verdade orienta não só o conhecimento, mas também a conduta e o sentimento da vida humana. É isso, meus irmãos. Uma pergunta, questionamento. Então vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Palavra verdadeira e fiel a Ti, ó Pai. Palavra que nos traz um entendimento sobre a nossa condição, sobre, ó Pai, a nossa necessidade de Cristo, sobre, ó Pai, o modelo de vida que nós devemos ser. E que o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Pai, pois sabemos que o mundo oprime, ó Pai, a Tua palavra e aqueles que vivem conforme a Tua palavra. Nos dê forças, ó Pai, para sermos fortes e que o Teu Santo Espírito nos fortaleça para que venhamos viver a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Que o relativismo, ó Pai, que nos cerca, não faça parte do nosso viver. Que a nossa mente esteja aberta para a Tua palavra somente. E que todos os outros ensinamentos e influências deste mundo, ó Pai, não venha mudar quem nós somos. Que venhamos ser em Cristo, ó Pai, aquilo que o Senhor nos pede todos os dias. Louvado seja o Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, na nossa volta para os nossos lares. E abençoe-nos, ó Pai, no retorno para a Tua casa logo mais à noite para cultuar o Teu nome. Louvado seja o Senhor, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.